Louvado seja o nome do Senhor. O tema dessa mensagem fica em João, louvado no livro do Evangelho de João, capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui para fazermos uma reflexão através dessa mensagem, onde eu estava no culto abençoado, maravilhoso, e Deus ali, em uma visão, me deu o que está verdadeiramente requerendo da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu via, estava ligado com Deus, e quando eu via um anjo descer e trazendo uma bacia de água, essa água era uma bacia prateada, e a água muito branquinha, limpinha dentro dessa bacia, e ele colocava aquela bacia perto botava assim na igreja, e ali vinha outro anjo com várias toalhas brancas, e ele botava sobre os bancos, e aquele monte de toalha. Eu ficava, Senhor, qual o significado dessa visão? Aí o que acontece? Aí Deus me deu essa mensagem que se encontra em João do Evangelho, João do Evangelho, capítulo 13. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus me via também, eu via aqueles anjos distribuindo aquelas toalhas diante de todos os bancos que estavam presentes. Louvado seja o nome do Senhor. Qual o significado dessa visão? Qual o significado dessa revelação? Vamos entrar agora numa reflexão da palavra, porque Jesus está falando conosco. Deus está falando com sua igreja. Deus está falando com cada um de nós, aqueles que estão com ouvido atento à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a mensagem? João 13, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor em diante. Vamos lá, vou ler a mensagem para todos. Depois, vou ler no capítulo 4, que diz assim: Jesus, sabendo, aleluia, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar aos pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tem parte comigo. Amém? E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor até aqui. Meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Uma lição o qual Jesus está nos passando à igreja dele nesses tempos finais sobre a face da terra. Jesus está trabalhando na sua igreja, está trabalhando no teu povo, no meio do povo dele, no meio do povo, e está também trabalhando naquelas pessoas que estão afastadas, está trabalhando naquelas pessoas que estão lá fora, que ainda não o aceitaram, para que eles venham, para que Jesus lave os seus pés, porque a palavra de Deus diz aqui, quando Pedro responde que ele não lavaria os pés dele, e nem não lavaria ele, e Jesus falou assim: se eu não lavar os teus pés, você não fará parte de mim. E
Então, louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus está querendo dizer para nós, amados? O que Jesus está dizendo para a sua igreja? O que Jesus está dizendo para cada um de nós? A igreja está com necessidade, está pendente, e o Senhor está notificando que nós, que a igreja, deve voltar ao primeiro amor. Que a igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, temos, aleluia, que entender a lição de humildade que Jesus, sendo Senhor dos Senhores, Ele ali está dando diante do discípulo e diante de todos nós, porque isso é um ensinamento, está na palavra de Deus, e isso não só foi para os discípulos naquela época, para todos que estavam ali rodeando, mas sim para até nós que hoje lemos essa mensagem. Jesus ali se fez servo, ele se fez porque esse trabalho, louvado seja o nome do Senhor, lavar os pés, era para os escravos, e como os escravos eram os servos, como os servos, mas ali, então não tinha ninguém para lavar, mas Jesus, ele tirou, na mesma hora, ele se protagonizou, e ali ele começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro questionou Jesus, Pedro, aleluia, murmurou para Jesus, e Jesus lhe respondeu: Pedro, se eu não te lavar, se eu não lavar teus pés, você não fará parte comigo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ali está nos ensinando lição de humildade, lição que nós temos que nos importar uns com os outros, meu amado. A igreja está faltando amor, a igreja verdadeiramente, ela está faltando humildade. Vocês estão entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Em Mateus 22:39 diz sobre Jesus, falou claramente: amará o teu próximo como a ti mesmo. A igreja deixou essa essência do amor verdadeiro, o amor ágape, meu irmão, da humildade. Então Jesus, ele falou ontem ali na igreja, ele notificou ali na igreja ontem, ao ver aquela visão, e Jesus me deu essa mensagem aqui no capítulo 13 de João, falou sobre Jesus lava os pés dos discípulos. Meu irmão, esse é um serviço de servo, e ele está demonstrando ali, meu irmão, o amor verdadeiro, a humildade. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja perdeu essa essência, meu amado. A igreja perdeu essa essência, e Jesus, ele está notificando, ele está tratando a igreja, ele está querendo tratar a igreja, está avisando a igreja que está faltando na igreja. Assim como foi lá no final de Apocalipse, né? Das cartas das 7 igrejas, lá ele notifica cada igreja. 2 igrejas que ele notificou, e ele não repreendeu essas igrejas foi Esmina e Filadélfia, mas 5 igrejas foram repreendidas por Jesus. Arrependam-te, falando sobre que eles teriam que voltar ao primeiro amor. Arrependam-te, volta ao primeiro amor. Jesus, ele fala sobre o pecado, sobre a transgressão naquelas igrejas, as coisas que não pertencem a ele, que tem que haver renúncia, meu amado. Tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia, meu amado. Para seguir a ele, para sermos servos, para que nós possamos ser cristãos, nós temos que seguir os passos de Jesus, os seus ensinamentos, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, nos anos, ela perdeu essa essência. Ela perdeu a essência do primeiro amor. Ela perdeu a essência da humildade. Ela perdeu a essência, meu irmão, do amor ágape, o amor verdadeiro, dos ensinamentos de Cristo, mas sim transviaram por ensinamentos de falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, que a própria Bíblia
nos relata, nos notifica através da sua palavra. Jesus falou sobre isso, que viriam no final dos tempos falsos mestres, deram ouvido a doutrinas demoníacas e enxertaram o mundo dentro das igrejas, dentro da casa do Senhor. Jesus está notificando, Jesus está querendo tratar o povo, Jesus está avisando o povo. Nós temos que descer à casa do olheiro, temos que orar, temos que descer. Depois sim, Jesus falará, dirá, naquele dia: levanta-te, igreja, ponte de pé que eu quero falar contigo. Jesus está preparando o povo. Tem muitas pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Tem muitas pessoas que às vezes querem ouvir, sabe o que é? Deus está curando, Deus está sarando, Deus está restaurando. Meu irmão, isso aí é importante também, mas o mais importante é a nossa salvação, é a salvação da humanidade, a salvação da sua alma, meu irmão. Muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. A igreja perdeu a essência do primeiro amor. A igreja perdeu a essência da espiritualidade de Deus. A igreja se direcionou na direção, na situação da naturalidade, da carnalidade, da incredulidade. E ali, se quem estiver assistindo essa live, a partir desse momento, você vai ler no começo da pregação, sobre João 13, versículo 5, sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele está dando uma lição ali de humildade, lição de primeiro amor, lição de preocupação, de se importar um com o outro. E a igreja perdeu essa essência, meu irmão. Perdeu a essência. Ela perdeu a essência que a primeira coisa que Deus, que a palavra de Deus diz que a festa nos céus é a salvação, é a alma. Que quando o pecador se arrepende, a festa no céu, os anjos se alegram no céu, porque uma alma, aleluia, foi saqueada do inferno. Jesus está voltando. Jesus está preparando um povo que vai dar ouvido a Ele, que está dando ouvido, que está ouvindo, que está abrindo seus olhos, que está enxergando, que está despertando. Jesus não quer, louvado seja o nome do Senhor. Lá está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. A igreja tem sido enxertada de malícia, louvado seja de engano, de fingimento, inveja, murmurações. Jesus não quer ver dentro das igrejas mais, sabe o que quer? É um amor falsificado, uma espiritualidade falsificada. Mas Jesus quer ver-nos novamente nascidos, para que por Ele, Jesus, nós dê fruto, cresça. E Ele está preparando para o grande dia do arrebatamento do seu povo. Jesus está peneirante, mas Jesus, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso e misericordioso, que Ele está visando os seus. Ele está tentando passar para os seus o que é necessário, aleluia, para fazer parte com Ele. E ali Jesus, nessa passagem, Ele mostra para todos os discípulos, para todos agora que estão ouvindo essa live, para todos que fazem parte, que conhecem a palavra de Deus, que conhecem e não vivem a palavra de Deus, que conhece, prega, fala sobre Jesus, mas não segue Jesus, não vive o que Jesus viveu, não vive Cristo. Pedro não entendeu. Por que assim? O Senhor vai lavar meu pé? Pedro, você não entende agora, mas depois você vai entender. Tem muitas coisas que as pessoas não entendem. Tem muitas coisas que ninguém entende. Você não está entendendo o que está acontecendo agora. O que o pastor Luiz Bittencourt está pregando aqui, você não está entendendo. Mas depois você vai começar a entender, se você der passar o Espírito Santo de Deus, se você der ouvido à voz do Senhor.
a entender o que o pastor Luiz Bittencourt está pregando, porque o mesmo Espírito que habita em mim, que é o Espírito de Deus, vai habitar em você também e vai confirmar, né? Vai confirmar, vai ser testemunho também da fé, da mesma palavra, da mesma revelação que Deus está falando nos nossos corações, de todas as formas nesse final dos tempos. Deus está usando, Deus está levando criancinhas novinhas, seja idosos, seja novos, eles estão voltando, ali pessoas que ressuscitam aí volta. Jesus disse que está voltando, Jesus está voltando, ó, eu vi Jesus está vindo, uma criancinha pequenininha no vídeo, ó, Jesus está lá, Jesus, eu estou vendo ele, Jesus falando com a linguagem dela, e ali aquela senhora, Jesus é lindo, eu tive com ele me abraçou, ele não existe, não tem explicação como é Jesus, mas ele é muito maravilhoso, ele é bonito, ele é maravilhoso, ele é lindo, e ela chorando, falando com a senhora, meu amado, Jesus está avisando, Jesus é maravilhoso, gente, Jesus está tentando avisar você, Jesus está avisando a igreja, Jesus está avisando cada um, dê ouvido ao Senhor, a voz do Senhor, meu amado. Não é hora de ficar brigando por poderes dentro da casa de Deus, não é hora de brigar por posições, não é hora de ficar, aleluia, dependente de tecnologia. Às vezes falta luz, você não vai para a igreja. Por que você não vai? Não tem por que há. A palavra de Deus, ela pode ser pregada fora do tempo, no tempo, seja como for, da maneira que for, meu irmão. Paulo estava preso ali na prisão e nem por isso eles questionaram, falaram, não vamos louvar, não vamos orar mais. Não, mas eles escolheram adorar, escolheram orar ao Senhor, e a Bíblia diz, a palavra de Deus confirma que a glória de Deus desceu àquele lugar e houve ali uma grande reboliço naquele lugar. Deus alcançou vidas ali através do carcereiro, ele ali foi salvo também, e todos aqueles cárceres foram abertos, amado. É isso que Deus prometeu e quer fazer na sua vida, quer fazer nas nossas vidas. Mas muitas vezes você não está entendendo o que Deus quer falar, você não quer entender, às vezes você não dá ouvido à voz de Deus, mas dá ouvido sim. Muitos serão enganados, porque a Bíblia diz bem claro, está se cumprindo, que muitos fugiriam da doutrina do Senhor, da doutrina de Deus, e buscariam homens e mulheres, sei lá que for, ou pastoras que se dizem pastor, que fariam as suas vontades, meu irmão, que buscariam, que iriam fazer os seus gostos, que preencheriam os seus egos. Isso tem acontecido, aconteceu muito tempo, vem acontecendo isso. Deram ouvido mais a essas pessoas, estão dando ouvido à mídia, estão dando ouvido ao engano, à mentira, estão ouvindo a homens que não sabem de nada, mas não estão dando ouvido, não estão parando e perguntando a Deus o que nós faremos, Senhor, o que nós faremos. Fale conosco. Às vezes nós temos que calar, se calar, às vezes nós temos que se calar. Esperar que a voz do silêncio venha falar dentro de nós. A voz do silêncio é a voz de Deus, é a voz de Jesus. Ele quer o bem de nós, Ele quer o bem para cada um de nós, para que venha direcionar nós. Ele quer direcionar nós à vida eterna, ao caminho verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos 8:35 diz: o que nos separará do amor de Deus, meu irmão? O que se separará desse grande amor, meu irmão? O que está acontecendo ali? Covid, esse demônio, esse vírus, os homens que estão querendo te parar, e esses vão parar você? Será que você vai se calar e parou? A palavra de Deus, meu irmão, ela não é presa. Você pode ser preso, mas a palavra de Deus não é presa. Aonde você pregar, seja no cárcere, como Paulo e Silas fez, quando Pedro estava preso, a igreja clamou, e Deus foi lá, libertou Pedro lá dentro da prisão, uma prisão bem vigiada, e cerrou todos ali. Pedro saiu calmamente pela porta e foi embora. Irmãos, falou: vai. Foi oração. E mesmo assim, orando, eles não creram que Pedro foi liberto pela oração. Meu irmão, nós temos que crer. Jesus falou assim:
aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia, que tenha fé, porque não agrada a Deus aquele que não tem fé, meu amado, e não crê. Então, meu amado, aqui Jesus está dando o que a igreja necessita. A igreja, Jesus está ensinando o que a igreja, a minha igreja necessita desses requisitos. Voltar ao primeiro amor. E essa visão que eu tive representa isso aqui. Quando botou um pano, uma toalha branquinha em cada banco, é que os irmãos têm que lavar um pé um dos outros. E quando falam um pé um dos outros, muitos se acham doutores, muitos se acham mais do que os outros, muitos não têm essa humildade. E Jesus está mostrando ali a humildade. Ele sendo rei dos reis, mestre. Um trabalho que seria feito por escravos, por servos, mas ele, de Senhor dos senhores, Rei dos reis, Rei da glória, ele se tornou servo ali para mostrar para as pessoas, para todos ali, que se não lavar o pé, que o próprio Jesus não lavar o pé, não fará parte dele. A representação, quando você lava o pé do seu irmão, é a mesma coisa que Jesus está lavando. Você está se colocando no lugar de Jesus. E Jesus está sendo representado por você naquela hora, lavando o pé do seu irmão. Jesus está dando a referência aqui. E sabe qual é essa referência? É a humildade que a igreja parou. Não tem mais humildade. Fugiu a essência da humildade, do amor verdadeiro, o amor ágape. Fugiu isso tudo da igreja. E tudo que tem acontecido ali. E Jesus está avisando. Jesus está mostrando o que ele requer da igreja dele. Então, quem tem ouvido, ouça que o Espírito da igreja. Louvado seja o que nos separará desse amor. Será? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz aqui, a Bíblia diz em Romanos 8,35: o que nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Diz assim: certo que nem a morte, nem a morte, nem a vida, anjos, nem principado, potestades, nem o presente, nem o porvir, o que está por vir, vai nos separar do grande amor de Cristo. Vocês estão entendendo? Meu amado, guarde essa palavra. Nem nada pode separar você do teu amor. Cadê a igreja? Cadê a alegria do Senhor de ir para a casa do Senhor? Cadê o povo que a Bíblia diz que é o povo barulhento, o povo que incomoda? Cadê a luz do mundo? Cadê o sal? Meu irmão, o que eu estou vendo é sal insípido. O sal insípido que não se aproveita mais para nada, mas para ser pisado pelos homens. Esse sal insípido é o que está acontecendo. Os homens estão pisando nesse sal. E o sal verdadeiro de Jesus é o sal bom. Ele traz tempero, ele traz sabor, é o sal bom. Nós representamos, a igreja representa esse sal. Não o sal insípido. O sal insípido, ele já não presta mais, só para ser pisado. E o que eu estou vendo é muitos dentro da igreja, muitos ali deixando de ser pisado pelos homens. Então o sal se tornou insípido. E a Bíblia diz que nós temos que ser o sal dessa terra, é o que traz diferença, o que traz sabor. Nós temos que ser a luz desse mundo. A luz. Deus fala que nós temos que ser a luz desse mundo. Nós somos a luz desse mundo, meu irmão. Vocês estão entendendo? Então não deixe, siga. Vamos fazer uma reflexão através dessa palavra, dessa mensagem. Como Jesus nos ensinou, Jesus está nos orientando, Jesus está dizendo o que a igreja precisa, o que a igreja necessita. Então, amados, em nome de Jesus, nesta hora, nesta manhã, que o Senhor venha tocar no seu coração, venha tocar no seu coração, encher do Espírito Santo de Deus, porque a igreja está faltando alegria, na igreja falta força, falta incentivo do Espírito Santo. A igreja está dormindo, a igreja está acomodada. Amados, é hora de oração, é hora de nós nos encontrarmos em oração, de humildade, lavar o pé um dos outros, meu irmão.
como Jesus está ensinando aqui. É hora de igreja se pôr de pé, é a igreja de pôr de joelho, meu irmão, é de joelho, descer a casa do oleiro, orarmos a Deus. Deus vai mover os céus e a terra a favor da igreja que está clamando, meu amado. A oração do justo tem seus efeitos, meu amado. Em nome de Jesus, essa é a palavra e a mensagem do pastor Luiz Bittencourt, Monte e Porta do Céu, meu amado. Aleluia, louvado seja o Senhor. O Senhor te abençoe nessa manhã e dê um dia abençoado. Desperta a igreja, porque o Senhor vem, Jesus vem, está voltando. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deixe o seu like,